Voltar a Brasília agora para falar sobre um assunto que tem sido talvez o principal, infelizmente, na discussão no TSE. Fake news, né? O TSE continua discutindo fake news, inclusive na reunião de hoje foi o principal assunto a ser debatido, não é, João Pedro Melo? Conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Fábio, Adriana, boa tarde para vocês, Boa boa tarde tarde para todo mundo que nos acompanha. Esse foi o principal tema discutido, de fato, no Tribunal Superior Eleitoral hoje. O ministro Alexandre de Moraes destacou alguns pontos, a respeito dessa campanha no segundo turno. Ele disse que 2 novos tipos de notícias falsas ou de desinformação estão sendo aplicados pelas campanhas ao longo desse segundo turno, ao longo da disputa de votos nesse segundo turno. A primeira delas é um tipo de fake news que trata de premissas verdadeiras, informações de fato verdadeiras, mas que no final levam a uma conclusão falsa. Ele diz que essa questão está sendo bastante utilizada, principalmente para as campanhas dizerem que, olha, tal questão acaba levando a isso aqui, você vai decidir votar em tal candidato, em X ou Y. Então, ele citou essa questão e disse também que há um outro tipo de notícia falsa. E esse outro tipo, qual é? É o que apresenta notícias divulgadas na grande mídia, muitas vezes, segundo ele, mídia de aluguel, que acabaria aí levando também a uma notícia falsa. E as campanhas estariam divulgando ou replicando essas notícias como se fossem fatos verdadeiros. O ministro Alexandre de Moraes destacou que é importante que o Tribunal Superior Eleitoral haja para combater essas questões. Eu já venho dizendo há muito tempo que notícias fraudulentas, ou no popular as fake news, elas não são uma primazia só das redes sociais, elas também existem na mídia tradicional. O que não se pode admitir, a mídia tradicional que faz uma suposta informação jornalística para permitir que se replique isso e a partir dessa divulgação se diga, não, mas só estou replicando o que a mídia tradicional colocou. Pois é, então esse foi o centro do debate hoje no Tribunal Superior Eleitoral, que também teve outros temas. Entre eles, Adriana e Fábio, a gente teve uma declaração tanto quanto dura do ministro Alexandre de Moraes, falando aí sobre um tema que é a volta do chamado assédio eleitoral. E o que seria isso? Seria quando o empregador acaba coagindo, dando vantagens aos empregados se eles votarem em determinado candidato, X ou Y. Então ele disse que essa questão está sendo bastante registrada, que ele conversou com os 27 comandantes de polícias militares, naquela reunião que ele já tinha feito ao longo desses últimos meses, e eles destacaram que isso tem ocorrido em todos os estados e também no Distrito Federal, e que há, inclusive, uma situação um pouco mais grave, em que esses empregadores ameaçam apreender ou reter o título de eleitor desses empregados para que eles não possam comparecer ao segundo turno da eleição. Obrigado, João Pedro. Isso é grave, viu, gente? Assédio eleitoral é crime. E isso pode partir de um patrão, do dono da empresa, mas também de qualquer tipo de pessoa que te ameaça, tenta te coagir, de que se você não votar de um jeito ou de outro, você vai sofrer algum tipo de retaliação. Mesmo que não seja alguma coisa velada, não seja uma ameaça explícita. Nenhum eleitor pode ser coagido, ameaçado. Falei isso aqui na minha última mensagem, na sexta-feira, véspera ali, antivéspera do primeiro turno. O voto é seu. Você não pode ser ameaçado de nada para seguir para um lado ou para o outro da disputa. Então é muito sério que patrões, mesmo que seja numa ironia, digam, mas essa empresa talvez vai fechar se tal candidato ou tal candidato ganhar a eleição, se tal perder, se tal ganhar. Então assim, isso não pode existir, isso é crime. O eleitor não pode ser coagido em nenhuma situação. O voto é secreto, é livre e é seu. Pertence só a você. É muito importante falar sobre isso. Obrigada demais, viu, João Pedro?